Mas por que está de pé? Porque aqueles 10% faz. E dentro desses 10%, tem 1%, que é o que faz para mais. E esses que fazem para mais são prejudicados. E foi o que aconteceu comigo a vida inteira. Entendeu? Na polícia. E o que isso também foi bom para mim? Porque quando eu percebi como é que funcionava esse ciclo vicioso, ocorrência, proar, afastado, chutado, restrição, perde bico, preso, já fui pro Romão Gomes por ocorrência. Então, quando eu comecei a ver esse ciclo, você tem que quebrar esse ciclo de alguma forma. E daí é uma coisa que eu sempre falei para todos os policiais. Eu dei aula na escola de sargentos, logo com 8 anos de polícia, eu dava aula para sargento. Então, eu tive a oportunidade, muito rápido, de acontecer as coisas comigo, eu entender esse processo, quebrar esse ciclo para poder evoluir. Porque senão ou eu estaria morto, ou eu estaria preso, o pior, expulso da polícia e frustrado, porque era minha vocação. E hoje na área privada é muito difícil um ex-policial se recolocar, né? Porque todo mundo já tem aquela impressão de que alguma coisa errada fez. E muitas vezes não. Às vezes chegou atrasado no serviço, né? Eu comecei a quebrar esse ciclo e explicar para todo mundo que todos deveriam ter um plano B, tá? E qual que é esse plano B? Não é ser polícia também na folga. Porque o cara sai da polícia e ele pega uma arma dessa do patrocinador, ele pega a arma dele, põe na cinta com um camisão e fica na porta do mercado. Como eu já fiquei. Na porta de um banco. Como eu também já fiquei, que era mão branca. Mão branca, já fiz muito. Escolta. Muito. Foi fazer escolta. Isso não é trabalho para um policial ter como plano B. Porque a hora que ele perde a polícia, ele também perde esse, né? E pensando nisso, para quebrar esse ciclo, eu fui fazer faculdade, fui me especializar, tive a oportunidade de trabalhar na área privada, trabalhar com tecnologia, dentro de segurança, que é o que eu gosto, serviços, e comecei a evoluir meu plano B. No final acabou virando plano A, cresceu muito, e onde eu já não podia mais trabalhar na rua, já ia trabalhar no escritório, eu fiz uma conta de português, né, de padaria, e falei, não vale a pena ficar um dia aqui mais na polícia, por mais que eu ame. Então, sinto muita falta, mas não me arrependo nem um dia. Era para eu estar aposentando agora esse ano que vem, mas... Se você tivesse a chance de voltar, então você não voltaria? De forma alguma. Apesar de amar muito, eu voltaria como hobby. Se o governador... Aliás, vou mandar um abraço para o governador, para o secretário de Segurança Alderrite, que sempre foi uma pessoa muito legal comigo, onde eu passava, inclusive o Cavalcante, contar pro Cavalcante também, já cruzei várias vezes, parava onde estava e vinha, me abraçava, dava um beijo. Garcia, fala aí, irmão. Eu vou contar da Celso Garcia, um negócio fenomenal. Contei até no podcast, não sei se você soube. Passa o babobeira ali, eu falei, que é esse babobeira aqui, ó? Com o Tio Camaro e com o jet ski. O que aconteceu? Exatamente. Fala aí o que aconteceu na Celso Garcia. Só falar disso aí do manda Derrite aí, também. aí. Às vezes passando com várias pessoas, vem me abraçar, o Andrei, tudo bem? Então, fala pra ele, se ele me desse uma viatura de rota ou de tático, eu trabalharia de graça. Porque uma coisa que nenhuma profissão tem, por exemplo, na polícia, eu amava trabalhar de sábado à noite. Que era o dia Era um do fervo. prazer. Era o dia do Eu falava assim, fervo. pô, vou assumir sábado das 14 às 2. Assumir a viatura, eu pagaria. Hoje eu pagaria para trabalhar. Se o governador deixasse, eu falava, quanto que é? Eu pagaria para montar uma equipe e trabalhar. Porque essa era a minha vida, esse era o meu prazer, e não era por dinheiro. Então hoje eu até pagaria, não precisava receber. Agora, se for avaliar como profissão, como carreira, graças a Deus, eu deveria ter saído antes, porque eu conquistei fora coisas que eu nunca conquistaria nem como governador. Então, porque a gente sabe quanto ganha, quanto faz, e hoje na área privada não tem limite. Quando você é bom na área privada, essa é a diferença da polícia. Quanto melhor você for na polícia, mais problemas você vai arrumar. E na área privada, quanto você for melhor como advogada, quantos mais casos você ganhar, você evoluir e você se especializar, melhor você vai ser remunerada. Na polícia, é o contrário. Ao contrário. Então, eu consegui na área privada isso, por isso que eu falei que eu tenho 2 prazeres enormes. Ter sido realmente, eu me orgulho de falar, poucas profissionais, pode soar arrogância, mas era o que eu queria conquistar. É assim que eu aprendi. Eu não conheço hoje quem está na ativa, e a maioria do que também não está mais na ativa, que está vivo, que tem mais ocorrência que eu. E eu conquistei isso.
E eu falo porque tá no papel. Entendeu? Então, eu tenho esse prazer. E eu saí, fui para a área privada e conquistei minhas coisas também na área privada. E eu fugi de quem? Dessas pessoas fracassadas, dessas pessoas invejosas, que tem muito na polícia, que se incomodavam com o brilho que profissionais como nós temos. Policiais que se destacam. Isso eu vi desde o começo, desde pequenininho. E, aliás, desculpa, desde novinho, quando entrei na rota, e eu vi um cara encostado lá, eu vi um sargento ali encostado, e ele sempre sem fazer nada. Né? Eu falei, falava pros caras, o que esse cara tá aí, né? Esse sargento tá aí, e fica parado, todo mundo cumprimenta, todo mundo respeita, ele não trabalha, não faz nada, mas era uma lenda. Na época, o Valquimar. O Valquimar ficava, qual que era a função do Valquimar? Ele ficava lá no pátio, né? Ele era da guarda, mas ele era comandante da guarda. Não, o Valquimar é o seguinte, André. O Valquimar, ele era da Vespertina antiga. Não, eu sei da ocorrência. O Valquimar tinha um monte de ocorrência. Ele não podia trabalhar na rua, ele não podia trabalhar em lugar nenhum, a não ser na administração, na guarda. Ele estava na guarda esperando a decisão judicial. Aqui saiu só há pouco tempo. Não, se ele iria voltar para a prisão, cumpriu 100 e poucos anos, ele e o Feijão e o sargento, eu esqueci o nome do sargento. Isso. Não, o Gama. Sargento Gama, Feijão e o Valquimar. Não era nem o Jorginho. O Jorginho estava de quarto homem, né? Isso. Esperando para ver. E o advogado ele falava assim, qualquer hora vai sair sua decisão para cadeia. Mais de 100 anos. Só que o advogado dele ligou para ele estava na guarda, falou, ano que vem já vou embora, me aposento. Vai embora, se aposenta, pelo menos você garante. Na aposentadoria, ele teve uma notícia. Perderam o prazo lá de dentro. Acho que foi o STF. Perdeu o prazo. Prescreveu. Não tinha mais como puni-lo com a cadeia. Ele ganhou. O advogado falou, extinção de punibilidade para você. Aí o Valquimar falou, porra, se eu soubesse, eu tinha ficado sub. Então, por isso que ele estava lá, ele não podia trabalhar na rua. Sim, mas quando eu conheci... É lenda, o cara... Como é que fica uma lenda? Não entendia, não tá em lugar nenhum, não tá em função nenhuma. E ninguém cobrava ele. Assim como não cobrava também o Magalhães. Magal? Andava lá e ninguém falava qual que é a função. Bom, e eu olhava esses aí, eu falei, esses aí são realmente lendas e... Não, o Magal e ele, lendas. E assim... Eu não queria isso porque, por mais que eram pessoas consideradas, eu vi muita gente afundar a vida na rota e na polícia. Né? Perder tudo. A gente vê o caso do... Perder tudo não, deixar de conquistar. Você vê a pessoa com uma capacidade enorme e deixa de conquistar porque focou só na polícia. A polícia tem essa ingratidão, infelizmente.